Ao nosso Povo News, o professor e cientista político Rudá Hit. Professor Rudá, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Povo News. Abrimos essa parte aqui do nosso programa falando sobre as mínimas perspectivas de conciliação entre Brasil e Estados Unidos, principalmente após a operação da última sexta-feira da Polícia Federal contra o ex-presidente, inclusive com a colocação de uma tornozeleira. As suas perspectivas também são pessimistas em relação a um possível entendimento entre Brasil e Estados Unidos? E o que fazer diante dessa decisão tão delicada, diante de um país tão poderoso que pode continuar, inclusive, a aplicar sanções contra o Brasil? Há perspectiva, inclusive, de sanções ainda mais duras do que esse tarifaço de 50%. Muito bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, nós temos que ter um pouco mais de clareza do que é o jogo entre nações e estados e a situação dos Estados Unidos, né? Nós estamos falando de um país que está perdendo a liderança mundial para a China, né? Todos os dados internacionais indicam que entre 3 a 5 anos a China será uma potência maior do que os Estados Unidos. Então, nós estamos vendo um presidente da República se debatendo para manter a posição de liderança. E ele está tão assustado que ele está usando a força. Força em política, você pode ganhar no primeiro momento, mas ele não ganha no segundo momento. Ele perde. Sempre foi assim na história mundial da política, inclusive. Veja o caso dos Bolsonaro, né? Eles, dentro daquele jeito deles agressivo, eles ganharam até a eleição. E veja o que aconteceu agora. O ex-presidente está com uma tornozeleira. O filho está exilado nos Estados Unidos. Então, assim, política não é um jogo de afoiteza. Segundo lugar, o que está acontecendo é que o presidente Trump cometeu um erro crasso e aí ele está amarrado ao seu próprio discurso. Ele pode recuar? Evidente que ele pode recuar, mas ele vai sair derrotado se ele recuar. Qual que foi o grande problema? Eu nem diria que foi a imposição de tarifa. Até aí é um jogo, mas foi transformar a tarifa em sanção. Sanção é política, ideológica. Na hora que ele fez esse movimento, e principalmente quando ele manda uma carta endereçada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer movimento, o que ele deveria fazer? Ele deveria continuar jogando pesado em termos de negociação e abrir 60 dias de negociação antes da sanção ou da tarifa, como vocês quiserem, ser imposta. Esse que seria a habilidade diplomática de pressão sobre o Brasil e o governo, sem ceder, mas abrindo uma possibilidade, uma janela. Há um ditado chinês que diz que quando você consegue acuar um rato na parede com uma vassoura, você tem que abrir um espaço para ele fugir. Porque se você não der chance de fuga nenhuma, ele vai te atacar o olho. Porque é um tudo ou nada, ele não perde nada. Bom, esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto, se me permite, é o que o governo Lula está fazendo, ou a diplomacia. Aqui pouco importa, né? O que o Estado brasileiro faz. De um lado, ele tenta criar um espírito nacionalista de que o Brasil está sendo atacado pelos Estados Unidos e pelos Bolsonaros, pela pesquisa Quest, já conseguiu, e a maioria da população está percebendo que o Trump está nos atacando, e a maioria acha que o governo está agindo bem, defendendo o Brasil. Ninguém está dizendo que a população toda virou lulista. Está só dizendo que o Trump conseguiu unificar. E, em segundo lugar, o que me impressionou quinta e sexta-feira foi que o governo brasileiro começou a atuar nos Estados Unidos, no campo do adversário. Então, assim, de quinta para sexta, nós tivemos 5 grandes jornais dos Estados Unidos que publicaram artigo da AGU, do Lula. O Lula deu uma entrevista para o CNN norte-americano. Então, assim, o que ele quer com isso? Ele quer formar opinião. E mais do que isso, o vice-presidente e ministro Alckmin está liderando uma relação dos empresários brasileiros com seus pares nos Estados Unidos. Então, assim, o governo brasileiro está jogando no campo do adversário. E o Trump nem está segurando muito bem a população, ele está tendo queda de índice de popularidade, agora está sendo atacado pela grande imprensa, resolveu brigar com a imprensa norte-americana e ele está apoiando
um senhor que está com tornozeleira eletrônica. Então, assim, é também muito desigual. Essa situação desigual de orientação política, de habilidade política, também conta. Então, eu não teria uma posição assim definitiva, acabou. A tendência é que ele criou uma situação para ele próprio que fica muito difícil ele recuar agora, né? Mas, por outro lado, ele vai começar a enfrentar dificuldades também, né? O empresariado norte-americano, a população norte-americana, os jornais norte-americanos. Então, assim, há, portanto, possibilidades abertas. O problema é o estilo do Trump, né? E pode ser que ele fale, quer saber de uma coisa? Está indo essa delegação do Senado para lá, ele pode falar, não em nome do presidente Lula e muito menos do judiciário, que vai continuar, mas eu quero abrir uma negociação com os senadores. Pronto, é uma saída, entende? Ele precisa ter uma saída, porque ele não leva tanta vantagem fazendo o que ele está fazendo, principalmente em defender uma pessoa que tudo indica vai ter uma sentença pesada nos próximos 2 meses.